Olá, eu sou Ângela Fusaro, sou terapeuta xamânica, taróloga, trabalho com terapias vibracionais e dentro do xamanismo eu trabalho com algumas ferramentas como o alinhamento energético, resgate de alma, trabalho com o feminino, com todo um trabalho xamânico dentro de resgatar e se libertar, né? Das dores da ancestralidade, né, que são as guardiãs do feminino ancestral, entre outras terapias. E dou formação em alinhamento, formação em resgate de alma, e hoje eu vim falar um pouco sobre o alinhamento energético. O alinhamento energético é uma terapia que vem do xamanismo, né, que vem do entendimento de como é que os pajés curavam os seus, quer dizer, como é que eles faziam a mudança vibratória daquela pessoa, né, daquele índio, enfim, que tava com algum desequilíbrio e não importava se era físico, mental, espiritual, emocional, não importava, porque como somos um combo, né? Como nós somos, holisticamente falando, somos todos esses corpos. Então, quando um desequilibra, desequilibramos até chegar e se materializar no nosso corpo físico. Então, essa terapia de alinhamento energético, ela vem desse entendimento de como é que os pajés faziam as curas. Uma terapia em que o foco dela, né, é trazer à tona registros, traumas, dificuldades, precariedades guardadas, né, no inconsciente e que ficam adormecidas ali, que você nem tem mais consciência de que aquilo ainda está reverberando nas suas ações, nas suas escolhas, enfim, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na verdade, com tudo, né? Com pessoas, com trabalho, com você mesma, enfim, com os relacionamentos em si. Então, ela trata de trazer um conteúdo psicoemocional daquela pessoa que te procura, do cliente, enfim, que tem uma queixa, estou com uma questão de relacionamento afetivo, ou estou me sentindo com baixa autoestima, qualquer questão, né? Então, o terapeuta xamânico, o terapeuta de alinhamento, ele traz para ele o conteúdo psicoemocional daquele cliente e faz com que aquele conteúdo psicoemocional, que no alinhamento a gente chama de corpo energético, se expressar. Então, aquela parte do cliente que está em desequilíbrio começa a se expressar através da fala do terapeuta. Né? Não é uma incorporação, é uma canalização. É uma canalização do terapeuta com a prática, né? do curso, enfim, da formação que ele tem, né? E da tarimba que ele vai adquirindo com o tempo dos seus atendimentos, enfim. Ele traz para ele canaliza o corpo energético e deixa aquele corpo energético se expressar. Esse trabalho pode ser feito com 2 terapeutas, então existe um terapeuta que é o terapeuta dirigente, que vai conversar com este conteúdo em desequilíbrio e vai construir para ele, dialogando com ele, um mundo paralelo, ou seja, trazer a questão que tanto o incomoda, né? Mas fazer com que aquele corpo energético ou aquele conteúdo psicoemocional experiencie a mesma situação por um outro olhar, por um outro viés. E quando o cliente vivencia, ou seja, ele experiencia a mesma coisa com um outro olhar, consequentemente ele tem um outro sentimento daquela situação, gera uma nova emoção. E a gente sabe que cada emoção tem um padrão vibratório diferente, né? Então, quando a gente vibra numa determinada frequência, numa frequência de boa faixa de qualidade, uma qualidade boa de frequência, tudo dentro de você se
se equilibra, né? Então, o terapeuta se expressa, o outro terapeuta dirige, criando um mundo paralelo para que esse corpo energético ele tenha uma nova experienciação, portanto, criará um novo registro daquele acontecimento. E aí começa a mudar o padrão vibratório. Aquilo que incomodava tanto a ele passa a não incomodar mais, porque ele vê, não é que ele vê com a cabeça, ele não vê com a mente, ele vê com o corpo, ele vê com os sentimentos, ele vê com a emoção. Então aquilo já não afeta como afetava antes, né? Então, é um trabalho muito bonito de ressignificação, de transmutação de frequência energética. Muda-se a nível vibratório mesmo, porque cada emoção tem uma frequência, né? Que faz parte do equilíbrio dos opostos. Portanto, aonde existe amor, existe ódio. Aonde existe alegria, existe tristeza. Faz parte do equilíbrio, né? Se você fica só de um lado, se você ao invés de ser alegre, né, de ter alegria, torna-se uma pessoa alegórica, onde tudo é engraçado, onde é completamente fora da realidade, também existe aí um desequilíbrio. Então, a terapia do alinhamento energético está exatamente em trazer um novo registro para aquela situação de equilíbrio. Porque se ele está só na dor, a gente tem que lembrar, quer dizer, o trabalho de conversa com esse corpo energético é fazer exatamente que ele experiencie o que é o outro lado, porque existe o outro lado. Tudo, nós vivemos no mundo dual, portanto, tudo tem a sua contraparte, tudo. Não tem nada que não tenha a sua contraparte. Então, o trabalho do terapeuta de alinhamento energético é encontrar o caminho, levar esse conteúdo psicoemocional do cliente naquele momento a experienciar uma outra coisa, de uma outra forma. Cria-se de fato. Porque a nível vibratório eu posso criar o que eu quiser, né? Se eu quiser colocar aquele corpo energético para, sei lá, para experimentar a visão da águia, ou seja, sair do detalhe e ir para o todo, né? Visualizar o todo. Quando você visualiza o todo, a tua questão fica muito pequena. Então passa a ter um outro valor dentro da tua vida, né? Então é um trabalho muito poderoso que vai muito profundamente, porque muitas vezes a gente em terapias tradicionais e tal, nada contra, fiz durante muitos anos, nada contra, só que tem momentos em que na terapia você não consegue acessar determinadas coisas que estão a nível inconsciente, exatamente porque estão inconscientes, né? Então, a terapia do alinhamento energético é muito lindo. E depois, quando o corpo energético, ou seja, aquele conteúdo psicoemocional, já tomou uma nova consciência, já sentiu em todas as suas células de que aquele novo caminho é um caminho mais aprazível para ele, né? A gente encaminha isso para a dimensão de consciência crística, que é exatamente a frequência, né? É um plano, é a frequência e vibra na frequência do amor. Que o amor é a única energia que transmuta de fato, né? Então, e aí quando a gente encaminha para a dimensão de consciência crística, essa energia transmuta, quer dizer, muda de polaridade, e aí a gente tem que trazer de volta aquele conteúdo psicoemocional que é do cliente, né, que a gente acabou de encaminhar, mas é dele. Só que antes era um corpo energético que estava em desequilíbrio, agora ele passa a ser o corpo em luz, ou seja, é o mesmo corpo com uma outra consciência. Então, eu retorno aquele corpo, reinstalo, né, no cliente e ele leva um mantra. Esse conteúdo que retorna e que agora é o seu corpo em luz, ele tem um mantra. O mantra é o nome dele.
e que é o remédio, vamos dizer assim, homeopático daquele cliente, é ele mantrar e mantrar e mantrar. Cada vez que ele mantra, a palavra tem poder, né? Então, toda a nova tomada de consciência daquele corpo energético está literalmente dentro daquelas palavras, né? Aquelas palavras são absolutamente representativas de toda a mudança de frequência que aconteceu aqui, de consciência, de uma nova tomada de consciência que aconteceu aqui, né? Então, esse mantra, ele, cada vez que o cliente repete aquilo, toda aquela consciência, mesmo que seja no automático, assim, não importa, porque a palavra quer dizer aquilo tudo. Aquele mantra ou aquela frase, né, que pode depender, pode ser uma palavra, uma frase, não importa, aquilo tem o poder de se conectar, aquelas palavras têm o poder de se conectar com tudo aquilo que foi compreendido, com tudo aquilo que foi compreendido não só na mente, como na alma e no coração, né? Então, é uma terapia muito linda, onde muito rapidamente a gente acessa questões que talvez a gente não acessasse, ou talvez demoraria muito tempo para acessar esse conteúdo de uma outra forma. Então, é uma terapia muito linda e que eu recomendo de fato, tá bom? Então, obrigada por todo mundo, valeu!